Aquele exercício que tem aquelas expressões diferentes, ele é de raciocínio lógico. Então, antes da gente entender o que significa essa expressão e o que são essas letrinhas que tem lá no exercício, é legal a gente entender um conceito anterior, que são as proposições. Elas são representadas por letras minúsculas, não maiúscula, tem que ser P minúsculo, Q minúsculo, A, pode ser qualquer letra do alfabeto. E antes de explicar exatamente o que é, eu vou dar um exemplo, que já vai ficar bem claro. Por exemplo, o carro é azul. Então, essa é uma preposição, o carro é azul. A gente entende que tem um carro e que ele é azul, então ela tem um sentido completo. São duas coisas que elas precisam ter, as preposições. A primeira é sentido completo e a segunda a gente tem que conseguir julgar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por exemplo, aqui se tiver um carro e ele realmente for azul, essa frase aqui é verdadeira. Mas se tiver um carro que ele for vermelho e a pessoa diz que é azul, essa frase, essa preposição, melhor dizendo, ela é falsa. Então a gente tem que conseguir julgar como verdadeiro ou falso. Então é isso que significa uma proposição, tá? Ela existe as simples e as compostas. A simples é essa aqui, a preposição simples. Se tiver só um termo, ela é simples. Então, essa aqui é uma simples e eu vou fazer uma composta, que o carro é azul e a casa é verde. A gente tem uma composta. Essa é a composta porque tem duas preposições, uma dizendo que o carro é azul e outra dizendo que o carro é verde. E a simples tem só uma ideia. Então, se a gente quiser representar, deixar uma forma mais fácil de representar essa frase, em vez de ter que ficar escrevendo, a gente pode pôr, por exemplo, que o carro é azul, escrever, em vez de escrever tudo isso, pôr um P. O carro é azul. E escrever, em vez de escrever a casa é verde, a gente põe um Q. O P e o Q são os mais usados, mas pode ser qualquer outra letra do alfabeto. E esse E aqui tem que ter uma coisa aqui, que é justamente aqueles símbolos, né? Então esses símbolos são os conectores. Os conectores são esses símbolozinhos que tem aqui no meio da frase. Então pode ser tanto um assim, uma setinha, assim, uma setinha que vai e volta, e tem um assim também. Então são esses cinco aqui que representam os conectores. O primeiro deles é a conjunção. A conjunção é representada por um chapeuzinho ou por um E comercial. Deixa eu ver. Assim. A conjunção é representada por esses símbolos aqui. Ela tem a ideia de adição, de soma. Por exemplo, esse aqui que a gente fez mesmo. Vamos ver. O carro é azul e a casa é vermelha. Esse aqui tá falando que o carro é azul e somando aqui que a casa é verde. Então dá a ideia de soma, de mais, né? De E. Então a gente põe esse símbolo. O mais usual é esse aqui. Mas é bom saber esse outro também. A gente já conseguiu reescrever toda essa frase aqui só com esses dois símbolos, ficou P e Q. Em vez de escrever toda essa frase, a gente escreveu assim. O próximo conector que a gente vai ver é a disjunção inclusiva. Ela é representada por um chapéu ao contrário, pode ser um V também. E é assim, esse jeito aqui. E ele tem a ideia de ou, por exemplo. Aqui a conjunção é comi e dormi. É uma soma, você fez as duas ações.
Aqui na disjunção inclusiva, ele tem o sentido de ou. Então você pode ter ou comido ou dormido, mas você também pode ter comido e dormido. Então ele inclui esse caso. Então você pode ter feito esse, ou só esse, ou você pode ter feito esse e esse. Essa ideia de você poder só fazer esse ou só esse, mas também você pode ter feito os dois, é uma coisa importante porque as provas tentam confundir a gente com o próximo, que é a disjunção exclusiva. Que ele passa justamente essa ideia de você poder fazer um ou outro. Então, ou você come, ou você dorme. Ou eu comi, ou eu dormi. Eu não posso ter feito os dois, só um. O símbolo deste aqui é parecido com o outro. É um V com um risquinho embaixo. Essas letras aqui que eu estou colocando é justamente o significado desse aqui, né? Esse aqui é o tal do ou, esse aqui é o ou e esse é o e, né? Mas isso aqui você vai ver tanto que você vai acabar entrando na sua cabeça. Aí o condicional passa a ideia de uma condição para algo acontecer. A ideia é uma setinha desse jeito aqui. O que acontece? O mais usado é o se eu fazer alguma coisa, ou se alguma coisa acontecer, então outra coisa acontece. Então ele é conhecido de se então. A gente chama assim, mas essa ideia de se alguma coisa acontecer, se alguma coisa for desse jeito, então ela vai ocorrer a outra coisa vai ocorrer se essa coisa primária acontecer. Se eu comer, eu obrigatoriamente vou ter que dormir. E a última é a bicondicional. Ela tem o símbolo de uma setinha dupla indo e vindo. E ela, vou dar um exemplo aqui. Eu vou correr se e somente se fizer sol. Ela acaba sendo muito parecida com essa de cima. Então são essas 5 que a gente tem que saber. A diferença dessa aqui para essa aqui de baixo, da condicional para bicondicional, é que se fizer sol eu vou ter que correr, né? E se eu correr, tem que estar sol. Então é uma bicondição, uma condição dupla aqui. E a de cima, ela fala, se eu comer, então eu durmo. Mas eu posso dormir sem comer. Então, o primeiro, se eu correr o primeiro, o segundo tem que acontecer. Mas se eu correr o segundo, o primeiro não necessariamente tem que ocorrer. Então essa eu acho que é a maior diferença das duas. Então voltando àquela questão, ele diz, considerando as proposições. Aí que ele vai falar a primeira proposição, P. O triângulo é equilátero. Aí ele vai falar outra proposição, aqui. O número 2 é primo. Então essas são as duas proposições que ele nos passa. Aí ele nos pergunta, a alternativa que representa uma linguagem simbólica da preposição, aí lembra, quando é só uma ideia é uma proposição simples. Ele quer da proposição, dessa proposição aqui, que é uma proposição que tem duas proposições simples. Então uma proposição complexa. É composta, aliás. Uma proposição composta. Então, sempre que tem uma proposição composta, ele tem um conectivo. Então, nesse caso aqui é o se, então, que é o condicional. Então, ele fala, o triângulo é equilátero, que ele fala que é P, e ele fala outra,
o número 2 é primo. Ele fala que é que. Aí ele quer saber qual desses símbolozinhos aqui eu tenho que usar. O símbolo que a gente tem que usar da condicional é uma setinha assim. Então a alternativa é a letra A. Porque representa de forma certa essa proposição composta que ele pede aqui. Tem outro símbolo aqui que é importantíssimo você saber. É esse tipo aqui. Vou marcá-lo aqui do lado. Então esse símbolo assim, ele representa o não, tá? É uma negação. Então se tiver uma frase não P, quer dizer o quê? Vamos supor que a proposição seja o carro é vermelho. Quer dizer o quê? Não, o carro é vermelho. Então o carro não é vermelho. Porque tem um não aqui, a negação. Tem dois símbolos para negação. Esse aqui ou um assim. São esses dois os símbolos. Então esse símbolo aqui é só referente ao não. Mas é legal você saber, é importante porque muda totalmente a frase.